Estudo sobre o Evangelho de João, parte 66, 16 de março de 2024. João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. João 13, 21 a 30. O assunto dos versículos diante de nós é muito doloroso. Eles descrevem a última cena entre nosso Senhor Jesus Cristo e o falso apóstolo Judas Iscariotes. Eles contêm as últimas palavras que se passaram entre eles antes de se separarem para sempre neste mundo. Eles nunca parecem ter se encontrado novamente na terra, exceto no jardim, quando nosso Senhor foi feito prisioneiro. Em pouco tempo, tanto o Santo Mestre quanto o servo traiçoeiro estavam mortos. Eles nunca se encontraram novamente no corpo até que a trombeta soe, e os mortos ressuscitem, e o julgamento seja estabelecido, e os livros estejam abertos. Que encontro terrível será esse? Vamos marcar, em primeiro lugar, nesta passagem, que problema nosso Senhor Jesus passou por causa de nossas almas. É-nos dito que pouco depois de lavar os pés dos discípulos, ele perturbou-se de espírito e disse: um de vós me trairá. Toda a extensão, largura e profundidade dos problemas de nosso Mestre durante seu ministério terreno estão muito além da concepção da maioria das pessoas. Sua morte e sofrimento na cruz foram apenas o início e a conclusão de suas dores. Mas durante toda a sua vida, em parte pela incredulidade geral dos judeus, em parte pelo ódio especial dos fariseus e saduceus, em parte pela fraqueza e enfermidade de seus poucos seguidores, ele deve ter estado em grau peculiar, homens de dores e que sabem o que é padecer. Isaías 53:3. Mas o problema diante de nós era singular e excepcional. Foi a amarga tristeza de ver um apóstolo escolhido deliberadamente se tornar um apóstata e um traidor ingrato, que foi uma dor prevista desde o início. Não precisamos duvidar, mas a tristeza não é menos aguda, porque há muito prevista. Que foi uma tristeza peculiarmente cortante é muito evidente. Nada é tão difícil para a carne e o sangue suportar como a ingratidão. Até um poeta nosso disse que é mais afiado do que o dente de uma serpente ter um filho ingrato. A rebelião de Absalão parece ter sido o problema mais pesado de Davi. E a traição de Judas Iscariotes parece ter sido uma das provações mais pesadas do filho de Davi. Quando ele a viu se aproximando, ele ficou perturbado de espírito. Passagens como essas devem nos fazer ver o incrível amor de Cristo pelos pecadores.
Quantos cálices de tristeza ele drenou até a última gota ao operar nossa salvação. Ao lado do poderoso cálice de levar nossos pecados, eles nos mostram como temos poucos motivos para reclamar quando os amigos nos decepcionam e os homens nos decepcionam. Se compartilharmos a sorte de nosso Mestre, não temos motivo para ficar surpresos. Acima de tudo, eles nos mostram a perfeita adequação de Cristo para ser nosso Salvador. Ele pode simpatizar conosco. Ele mesmo sofreu e pôde sentir por aqueles que são maltratados e abandonados. Marquemos em segundo lugar nestes versículos o poder e a malignidade de nosso grande inimigo, o diabo. É-nos dito no início do capítulo que ele colocou no coração de Judas para trair nosso Senhor. Somos informados aqui que ele entrou nele. Primeiro ele sugere, depois ele ordena. Primeiro ele bate à porta e pede permissão para entrar. Então, uma vez admitido, ele toma posse completa e governa todo o homem e mulher interior como um tirano. Cuidemos para que não sejamos ignorantes dos ardis de Satanás. Ele ainda está indo e vindo pela terra, procurando a quem possa devorar. Ele é sobre o nosso caminho, é sobre a nossa cama e espia todos os nossos caminhos. Nossa única segurança está em resistir a ele no início e não ouvir seus primeiros avanços. Por isso, somos todos responsáveis. Forte como ele é, ele não tem poder para nos fazer mal, se clamarmos ao mais forte no céu e usarmos os meios que ele designou. É um princípio permanente do cristianismo e sempre será considerado verdadeiro. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Uma vez que um homem comece a mexer com o diabo, ele nunca sabe até onde pode cair. Brincar com os primeiros pensamentos do pecado, fazer pouco caso das más ideias quando oferecidas pela primeira vez aos nossos corações, permitir que Satanás fale conosco e nos lisonjeie e colocam más noções em nossos corações. Tudo isso pode parecer uma questão de pouca importância para nós. É precisamente nesse ponto que muitas vezes começa o caminho para a ruína. Aquele que permite que Satanás semeie pensamentos perversos, logo encontrará em seu coração uma colheita de hábitos perversos. Feliz é aquele que realmente acredita que existe um demônio e, acreditando, vigia e ora diariamente para que seja guardado de suas tentações. Vamos marcar, por último, nestes versículos, a extrema dureza que atinge o coração de um professor de religião apóstata. Esta é uma coisa que é mais dolorosamente trazido no caso de Judas Iscariotes. Alguém poderia pensar que a visão do problema de nosso Senhor e a advertência solene, um de vocês me trairá, teria despertado a consciência desse homem infeliz, mas não fez. Alguém poderia pensar que as palavras solenes, o que você fizer, faça rapidamente, o teria prendido e o envergonhado de seu pecado pretendido, mas nada parece tê-lo comovido. Como alguém cuja consciência estava morta, enterrada e se foi, ele se levanta e sai para fazer sua obra perversa e se separa de seu Senhor para sempre. Até que ponto podemos nos endurecer resistindo à luz e ao conhecimento, um dos fatos mais temíveis de nossa natureza? Podemos nos tornar insensíveis, como aqueles cujos membros são modificados antes de morrer. Podemos perder inteiramente todo o senso de medo, vergonha ou remorso e ter um coração tão duro quanto a pedra inferior, cego a todo aviso e surdo a todo apelo. É
uma doença dolorosa, mas que infelizmente não é incomum entre os cristãos professos. Ninguém parece tão sujeito a isso quanto aqueles que, tendo grande luz e privilégio, deliberadamente dão as costas a Cristo e retornam ao mundo. Nada parece capaz de tocar essas pessoas, a não ser a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Cuidemos zelosamente de nossos corações e tomemos cuidado para não dar lugar aos primórdios do pecado. Feliz é aquele que sempre teme e anda humildemente com seu Deus. O cristão mais forte é aquele que sente sua fraqueza mais e chora com mais frequência. Segure-me e eu estarei seguro. Salmo 119, versículo 17. Provérbios 28, versículo 14. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus. Dá-nos um bom fim de semana na tua presença. Que esse sábado seja um sábado abençoado por tua santa presença em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.